Foi Edwin Hubble que, nos anos 20, revolucionou a astronomia ao observar que o universo está se expandindo. E o fato de que o universo se expande e vertiginosamente apontaria então que teve um início? Estamos no Observatório Paranal, um dos principais centros de pesquisa astronômica do planeta e onde, com os mais avançados equipamentos, os cientistas tentam decifrar a origem do vasto e insondável universo. Quando Albert Einstein publicou a teoria da relatividade geral, ele acreditava firmemente que o universo era estático e eterno. Pouco depois da publicação de suas teorias, vários físicos começaram a estudar as consequências da relatividade geral no universo. Primeiro, experimentaram ver quais seriam os resultados para um universo sem matéria e sem energia. Depois, com energia ou matéria uniformemente distribuída. Em todos os casos, os resultados indicaram universos que se expandem ou se contraem. Well, one of the people who first had the idea of the Big Bang was actually a Catholic priest who was working with Einstein's equations of general relativity. And one of the things that he noticed was that these equations predicted that the universe should not just be sitting there static, unmoving throughout all time, that the universe was more likely to be expanding or contracting. Its size should be changing. Mas isso ia contra tudo que a comunidade científica acreditava. Então ele introduziu nas suas equações uma constante chamada constante cosmológica. E essa constante ela conseguiu travar o universo para o que era acreditado naquela época, o universo estático. Embora os cálculos tendessem a mostrar isso, as pessoas sempre descartavam isso. Não, isso aqui é uma abstração nossa, é um erro de cálculo, é uma forma é um defeito do modelo. E observou-se que se você acrescentava a essa equação um princípio cosmológico, que é chamado o princípio onde o universo é o mesmo em qualquer posição, ou é o mesmo em qualquer direção. Se você acrescenta isso à equação de Einstein e resolve essa equação, você tem uma equação que descreve a evolução do universo. Foi o religioso belga Georges Lemaitre quem decidiu considerar seriamente a possibilidade de que a equação de Einstein estava correta. E ao combiná-la com as leis da termodinâmica, obteve uma fórmula que descrevia a expansão do universo, desde alguns instantes após o seu surgimento no tempo. Trata-se de uma fórmula matemática que não pode explicar o surgimento do universo ou da vida, mas indica um início e mostra a expansão a partir dos primeiros momentos até os dias de hoje. Esta fórmula é o modelo conhecido como Big Bang. Então ele pegou a equação de Einstein, deduziu as consequências dela e pegou também consequências da termodinâmica, juntou com leis conhecidas e chegou à conclusão, não. A equação em si nos dá vários modelos possíveis de universo, mas também, se eu juntar com essas outras leis conhecidas, como coisas da termodinâmica, eu posso afirmar que o universo está se expandindo, sim, mesmo sem olhar para o céu. O universo está se expandindo, e se eu olhar para o resultado completo da solução dessa equação diferencial, eu descubro que o universo teve uma origem
E aí ele chamou esse modelo, que é o resultado desse cálculo, de modelo do ovo primordial, algo assim, né? Que o universo teria partido de uma coisa muito concentrada e se expandindo. Até esse momento, você tinha uma equação que descrevia a evolução do universo, mas era uma equação. Nessa mesma época, Edwin Hubble começou a estudar as nebulosas e percebeu que todas elas tinham um desvio para o vermelho. Ou seja, isso indicava que as galáxias estavam se distanciando da Terra. E ele observou que quanto mais longe essas galáxias estavam, mais rápido elas se moviam e sempre para mais distante. E se você observar em várias direções, todo mundo indo para mais distante, a conclusão é que o universo está se expandindo. Einstein, quando viu o trabalho de Hubble, ele não acreditou. Ele foi pessoalmente ao observatório de Hubble para confirmar aquilo in loco, se era realmente verdade aquilo ou não. E ele se convenceu, e ele teve que reformar a sua teoria, ao ponto dele dizer que aquela constante cosmológica foi o maior erro da vida dele. A expressão Big Bang foi usada publicamente pela primeira vez por Sir Fred Hoyle em um programa de rádio da BBC em março de 1949. Naquela época, ele estava tentando ridicularizar Lemaitre por sugerir a existência de um criador. Hoyle acreditava que o universo era eterno e buscava explicações alternativas sobre a aproximação para o vermelho das galáxias. Como todas as leis físicas, elas são, tirando uma, elas são simétricas por inversão temporal, quer dizer, se você passa o tempo de trás para frente, elas funcionam do mesmo jeito. Isso significa que se o universo está se expandindo, quando você vai em direção ao passado, ele estava se contraindo. E, portanto, se você continua com essa contração, você vai chegar na chamada singularidade, que deve ter dado origem ao Big Bang. Depois dessa ideia inicial, a ideia foi refinada. O Big Bang passou então a ser refinado. Então você não tem apenas a origem num tempo inicial, mas você tem a origem, você acrescentou isso, como se deu a formação das partículas, como depois as galáxias vão se organizando. Então você vai acrescentando aquela teoria inicial. O Big Bang é frequentemente associado a uma explosão porque, inicialmente, o modelo apresenta uma expansão proporcionalmente muito rápida. Basicamente, trata-se de um modelo no qual o universo surge espantosamente rápido. Os físicos costumam chamar de explosão a qualquer processo rápido. Um exemplo disso é a expressão explosão demográfica, ao se referir ao aumento repentino e rápido de indivíduos em uma determinada população. Os primeiros momentos do Big Bang são muito rápidos. Inclusive, quando você considera só os 3 primeiros minutos do Big Bang, você já tem ali a formação de partículas. Já nos 3 primeiros minutos do Big Bang. Você sai de uma estrutura extremamente densa, pequena, e passa para um estado onde você já tem partículas. Você tem separação das 4 forças fundamentais, força nuclear forte e fraca, que lidam lá, tem a ver com o núcleo do átomo. Tem a força eletromagnética, força que a gente observa entre cargas de sinais iguais e sinais diferentes, essa força. E tem a força de gravidade. Tudo isso já acontece, separação das forças, formação de partículas só nos 3 primeiros minutos. E depois uma segunda fase também muito rápida é o que a gente chama de inflação. Logo após esse início, que também é muito rápida. Quando eu uso o termo muito rápido, é um termo, não se trata de escalas de segundo, mas de escalas de milionésimos ou bilionésimos de segundo. Aconteceu o que a gente chama de inflação. A expansão, o universo está aumentando de tamanho. A inflação, ele passa a crescer exponencialmente. Você não só dobra de tamanho ou triplica de tamanho, mas eu vou dar um exemplo, você passa de 2 para 4 vezes o seu tamanho, depois você passa para 16 vezes o seu tamanho e por aí vai. Então, o espaço-tempo é formado, começa a se expandir, você tem a formação, a energia começa a se converter em partículas, formando o primeiro estado da matéria que deve ter sido formado, que é o chamado
plasma de quarks e gluons. Essa é a primeira matéria formada. Ela começa a se expandir junto com o universo e esfria nesse processo de expansão. E à medida que ela esfria, vai formando os primeiros hadrons, que são mesons, como pions, kaons, ou os baryons, como prótons e nêutrons, que são as partículas que depois vão formar os núcleos atômicos. Essas partículas interagem fortemente, né? Tem a interação forte. Então, elas se aglutinam para formar núcleos. E aí começam a surgir os núcleos atômicos e depois os átomos. Y una vez que se forma el átomo de hidrógeno, el universo ya se empieza a parecer más a lo que nosotros conocemos ahora. In this environment, which is anyhow expanding, gravity plays a key role to form filaments of atoms and to form the structure that will evolve in nowadays galaxies. Even though the big picture seems so simple, a universe that is expansive, accelerating, fine. The structure that you see in it extremely complex in terms of how various are there, in terms of the huge variety of phenomena that you have, starting from star formation, star evolution, star death, to the formation and evolution of galaxies, supermassive black holes. How these supermassive black holes influence this evolution, because they play a role as well. And then how do we go to the smaller scale in a galaxy? How do we form planets? The solar system is not the only system made of a star and planet orbiting around it. We know that there are exoplanets orbiting around our stars. And how we go through the biggest and largest scales to the smallest one, it's so fascinating, and it's a challenge. Como as galáxias parecem estar separando-se mais rápido quando estão mais distantes, isso significaria que todas estiveram juntas em um passado distante, tendo sido lançadas de um ponto inicial por uma grande explosão. Porém, o que o modelo do Big Bang prevê não é exatamente uma explosão, mas um surgimento rápido seguido de uma expansão do universo. O próprio espaço tenderia a se expandir com o tempo, causando uma redução da densidade do universo, fazendo com que todos os objetos tenham a tendência de se afastarem uns dos outros. Não se sabe se foi uma explosão ou se foi apenas um início de uma grande expansão. Mas imagina toda a energia e matéria do universo condensado em apenas um ponto. Imagina a energia, a densidade contida ali. São coisas que fogem a qualquer escala que nós possamos medir ou imaginar. Você tem um instante de um ponto muito denso, instável a princípio, como alguns pensam. Esse ponto, e por alguma razão, ele explode. Ele sai daquele estado e se expande. Esse momento, só que esse início, essa explosão, ela é uma explosão porque ela é um rompimento com o estado anterior. Tudo bem. Mas depois que ocorreu a explosão, o processo agora é uma expansão. É como se você pensasse, quando acontece a explosão de uma granada, a explosão é aquele momento inicial, mas a onda de choque se propaga. Nós sentimos a uma determinada distância aquela onda de choque. E essa onda de choque, eu chamo essa onda de choque de explosão? No, yo llamo de expansión. El universo está en expansión. Eso significa que todo se aleja de todo. No significa que nosotros estemos en el centro. Y hay analogías que uno hace. Por ejemplo, imagínense un globo. Y en el globo uno hace unas marquitas con un lápiz, con tinta. Y esas son las galaxias. Y uno después infla el globo se expande y todos esos puntitos se separan entre sí. Si uno está sentado en uno de esos puntos y mira alrededor y dice, todo se aleja de mí. Si uno se va a otro punto y se sienta ahí también, dice lo mismo. Por lo tanto, el universo no tiene un centro. Y eso no es fácil de entender, porque no es intuitivo. Eu não posso imaginar que a expansão do universo é a expansão de alguma coisa dentro de outra. Por exemplo, quando eu estou enchendo uma bexiga aqui,
Vou encher uma bexiga, ela vai se expandir dentro dessa sala. Então, tudo bem, mas só que o universo não é assim. O universo, ao mesmo tempo que ele é a bexiga, ele é a sala. Ele é tudo. Neste ponto, surgem algumas críticas ao modelo, como a constatação de que existem objetos que parecem violar essa regra de velocidade média de expansão. Mas, no caso em que os objetos estão sendo atraídos por forças gravitacionais mais intensas que a tendência da expansão do universo, a gravidade vence e os objetos não se afastam. Um exemplo disso é o nosso planeta. A Terra mantém sua distância do Sol. Cuando se llegó a un nivel de complejidad de las observaciones y de potencia de los instrumentos de observación para poder medir con mayor precisión la velocidad de expansión del universo, e incluso la velocidad de expansión del universo a diferentes distancias de nosotros, y hacer una comparación con el censo de masas en el universo, se descubrió en el año 1998, estamos hablando de un pasado muy reciente, que esta expansión no solamente no se iba deteniendo, no se iba haciendo cada vez más lenta por efecto de la gravedad mutua entre los objetos del universo, sino que iba acelerándose. Es decir, cuanto más tiempo pasa, más rápida es la expansión, más deprisa se alejan unos objetos de otros. Y esto fue un descubrimiento muy fundamental, tan fundamental que dio lugar al Premio Nobel de Física en el año 2011, tan fundamental que nos dijo que existía algún factor más allá de la masa, o además de la masa, que contrarrestaba incluso el efecto de esta atracción de cualquier masa del universo sobre cualquier otra, y que hacía que globalmente lo que dominara no fuera esta atracción mutua entre la masa, sino una repulsión de origen desconocido, que los cosmólogos llaman la energía oscura, porque de alguna manera hay que llamarla, pero no porque sepamos en qué consiste, que se manifiesta como una energía que lleva asociada una presión negativa y que hace que la gravedad pierda respecto a esta fuerza y que se convierta esta atracción mutua en una repulsión debido a esta fuerza adicional que no habíamos tenido en cuenta y cuyo origen todavía es desconocido y es una de las principales fuentes de investigación en la cosmología actual. A termodinâmica é o ramo da física que descreve os estados de equilíbrio em nível macroscópico. O primeiro princípio da termodinâmica é conhecido como o princípio da conservação da energia. De acordo com essa lei, a energia não pode ser criada nem destruída, uma vez que a energia de um sistema isolado não varia com o tempo. E como a energia não pode ser criada nem destruída, a sua origem só pode ser explicada com a origem do universo, que por definição é a origem do tempo. Mas uma pergunta continua latente. O que teria causado esta origem? A segunda lei da termodinâmica diz que a entropia total de um sistema sempre aumenta. Ponto. Ou seja, desde o surgimento do universo, seja lá quando ou de que forma, a entropia sempre aumenta. So when we say entropy increases, or the entropy of the universe is always increasing, that's simply a statement of the fact that disordered systems, there's a lot more ways to have a disordered system than an ordered system, and so things tend to go towards a more disordered system. Essa é a única lei física que não obedece àquela simetria por inversão temporal. O tempo não pode ser invertido, sem que as coisas mudem completamente. Assim como uma mancha de tinta na água não pode se concentrar sozinha, é impossível que alguns acontecimentos ocorram no sentido contrário. Isso é redução da entropia, redução da desordem. E isso não acontece na natureza. In terms of how the universe has changed over the course of its existence, if the entropy of the universe, the amount of disorder is always increasing, that means if you go back in time that the universe was in a more ordered state.
So the Big Bang era the beginning of the universe would have been in a more ordered state than it is now. O grau de desordem do universo ele aumentou em relação ao que era no Big Bang. Claro que a gente não sabe exatamente o que era, né? Mas você tinha toda a energia concentrada num espaço muito pequeno. E isso, ou mesmo quando você começou a formar as partículas, né, o sistema ainda era muito menor. Quando ele se expande, a entropia aumenta. E se ele se expande rapidamente, a entropia vai aumentando cada vez mais. Independentemente de qual tenha sido a origem do universo, a segunda lei da termodinâmica carrega em si a inevitável implicação de que o universo teve uma origem mais ordenada, o que para alguns sugere a ideia de um organizador. Com isso em mente, qual é a probabilidade de que o universo tenha surgido por acaso? Essa probabilidade foi avaliada pelo físico matemático Roger Penrose, da Universidade de Oxford, e constatou que se trata de um número muito menor do que qualquer compreensão de probabilidade estimável, e pontuou: qual é o volume original do espaço que o Criador teve que planejar a fim de prover um universo compatível com a segunda lei da termodinâmica e com o que observamos atualmente? O plano do Criador deve ter sido de uma precisão correspondente a uma parte em menos 10 elevado a 123. Trata-se de uma probabilidade incrivelmente pequena. A implicação destas cifras é de que a probabilidade de que o universo organizado como conhecemos exista sem um Criador é de 1 em 1 seguido de 10 elevado a 123 zeros. Se tentarmos escrever esse número colocando um zero em cada átomo conhecido do universo, os átomos acabariam muito antes que os zeros. A análise das leis naturais de conservação, da energia e da entropia parece apontar para um momento inicial em que uma fonte sobrenatural introduziu energia e ordem ao universo. E as improbabilidades apresentadas por Penrose nos animam a questionar algumas das ideias estabelecidas, em busca de alternativas para a origem do universo, muito além do mero acaso. Então nós temos uma teoria, e uma teoria que se adequa bem aos dados. Quando a gente vai lidar com o Big Bang, a gente pode pensar, eu vou rejeitar o Big Bang, não acho que ele seja uma teoria correta. Bom, mas você tem que explicar, você tem que construir uma teoria também que consiga se adaptar bem a todos esses conjuntos de dados, e o Big Bang faz isso. Esse é o cenário mais coerente com a física que a gente conhece hoje, com as leis da física que a gente conhece hoje e com as observações da astronomia. Es decir, podemos, con nuestro conocimiento actual, con nuestro modelo clásico del universo, podemos retroceder hasta prácticamente esos primeros microsegundos, y lo que queda más allá es importantísimo porque son esas condiciones iniciales, pero es también un territorio prácticamente desconocido. A origem do universo continua sendo um mistério para os cientistas. Podemos saber que teve uma origem, que houve uma explosão que deu início ao espaço e ao tempo. E desde então o universo vem perdendo densidade e temperatura. Mas o momento e tamanho zero ainda não tem explicação científica. Esse ponto, essa singularidade, é uma coisa que ela foge às leis da física. Nenhuma das leis conhecidas da física se aplicam a esse ponto. Ou seja, fisicamente é impossível dizer qualquer coisa a respeito desse ponto. Você tem um ponto, então você não pode nem falar de espaço-tempo, você tem um ponto, essa é a singularidade. E na explosão forma o espaço-tempo. Mas é muito difícil tratar isso, porque a física que a gente constrói, todas as teorias físicas, elas são baseadas no espaço-tempo, é o campo onde a gente trabalha. Se você tira isso, como que você vai construir uma teoria física? Então, como que você descreve essa singularidade? Ela está fora da física.
Então você tem essa explosão chamada Big Bang e o espaço e tempo é formado, nessa explosão e por isso é muito difícil falar o que existia antes, porque se não existia espaço e tempo, não existia antes também. Si miramos al Big Bang, o muy cerca del Big Bang, que es lo que podemos ver con nuestros telescopios, las energías son muy grandes. Necesitaríamos construir 1 millón de millones de aceleradores de partículas como el colisionador hadrónico en Ginebra para poder entrar a ese estudio. Por lo tanto, la física que conocemos hoy en día no es capaz de describir el Big Bang. It's a challenge we have to manage with because, yes, we have a huge amount of models, of theories, and a huge amount of evidences, but not everything is clear in all these passages. We have, as I said, new challenge to manage with. New evidences will come with the current and next generation of instruments, and probably our view of the universe, our view on how we are made of, will change. Our knowledge evolves a lot. It evolved a lot in the history, and it will evolve again. Not everything is clear. That's the most fascinating part of studying astronomy and astrophysics in general. Ao levantar os olhos para o majestoso universo, com suas perfeitas simetrias, suas intensas combinações de cores e suas delicadas formas que revestem a escuridão de grandeza, podemos concluir que existe uma eternidade repleta de descobertas fantásticas nos esperando. Hoje não conhecemos todos os aspectos que envolvem a origem do tempo, do espaço e da matéria. Mas podemos afirmar uma coisa: o universo teve uma origem, assim como está escrito no relato de Gênesis. Contudo, seria o Big Bang coerente com a Bíblia? Este é um aspecto intrigante e complexo que abordaremos em nosso próximo programa.